sexta-feira, né, do mês, com a colaboração dos juízes leigos, e a empresa, então, oferece as propostas de acordo e a gente tem conseguido 80%, 90%, 100% de conciliação. Por quê? Porque o doutor Flávio é bonzinho? Não. Porque o judiciário está auxiliando? Não. Porque elas precisam reduzir o número de processos, os bancos forçados pelo Banco Central, as empresas multinacionais forçadas pelos seus controladores estrangeiros, e as empresas nacionais forçadas em reduzir custo para manter a competitividade. Porque quando nós fazemos esse corte dos processos por empresa em todos os juizados e levamos 300 processos para, numa sexta-feira, conciliar 90% dos processos, nós pegamos o iter do processo, que é de 8 meses, 1 ano, e transformamos em 1 mês e meio, 2 meses. O tempo de duração do processo, já solucionado por acordo. Isso é bom para a empresa, é bom para nós, é bom para a parte, mas nós só chegamos a isso porque outras ferramentas foram criadas, modificando o comportamento dos fornecedores. Outra questão que não tem sido corretamente avaliada, mas que vem ganhando importância a cada dia, é a eficiência e colaboração das assessorias de imprensa dos tribunais. Da mesma maneira que a lista top 30 mexe com a imagem da empresa, uma assessoria de imprensa do tribunal eficiente permite que a gente também mexa com a imagem da empresa de forma negativa quando ela não resolve os problemas, quando ela contrata e descumpre, quando ela é condenada, para que essas questões sejam levadas a público. Eu, como consumidor, tenho direito, faz parte do meu empoderamento, de saber se aquela empresa é cumpridora das suas obrigações ou não é. E aí, punir, censurar quando ela age mal. E falar bem e aplaudir quando ela age bem. Então, a assessoria de imprensa do nosso Tribunal de Justiça vem, ao longo desses anos, aprendendo a cada dia, como atividade meio, a fazer exatamente esse apoio que o judiciário precisa nessa área que é muito sensível. Para vocês terem uma ideia, há um mês atrás, a Folha de São Paulo pegou a nossa lista top 30 e fez uma manchete. Rio de Janeiro divulga lista dos maus fornecedores. Maus fornecedores para o Código do Consumidor, artigo 44, é a previsão da divulgação das empresas que são objeto de reclamação nos PROCONs e não atendem. A nossa lista não é de maus fornecedores, é das empresas mais acionadas. Há uma distinção. E, a partir daí, a gente vai acompanhando as reações, como é que os empresários se comportam, as afirmações. Eu tenho um número maior de ações porque eu tenho um número maior de clientes. Então, vamos ampliar sua capacidade de atendimento pós-venda, ou reduzir sua capacidade de colocar um determinado produto em oferta. A empresa que procura a clientela, que vai atrás da clientela oferecendo banda larga de internet, a pessoa aceita, adere, ela cobra, a pessoa paga, e a empresa vai lá e diz depois que não tem disponibilidade de instalação,
para mim, negocialmente é uma coisa que não faz sentido. O consumidor estava quieto em casa, recebeu uma oferta. A oferta é tentadora. Se ele usa internet por linha de escada, gasta muito mais do que numa banda larga de 40, 50 reais. Aí ele aceita, ele é cobrado. Depois ela vem e diz que não tem disponibilidade de instalação. É um negócio que está tirando para o próprio pé. A Semana da Conciliação, que foi objeto, né, de muita atenção por parte da mídia, né, do Conselho Nacional de Justiça, é nada mais do que esse empoderamento do consumidor, você voltar, né, à infraestrutura do tribunal, né, orientando os consumidores para uma solução conciliatória, uma solução razoável, resolvida num prazo mais curto. E isso fez com que também os fornecedores se sentissem mais à vontade, menos preocupados com a solução dos processos por acordo. Porque eu acho que os fornecedores são acometidos de uma paranoia assim, coletiva, né? A teoria da conspiração. Vários empresários, quando procuram a gente para mutirões de conciliação, dizem o seguinte: mas eu tenho muito medo, né, de divulgar que eu faço acordo. Eu falei, por quê? Porque os consumidores podem achar, né, que eu estou oferecendo acordo. Na verdade, é uma visão míope, né, que não enxerga que quem está criando essa massa de consumidores insatisfeitos é ele próprio. Agora, a solução por acordo, fazendo com que ele acredite que isso vai chamar um número maior de consumidores, reaquecendo a demanda, só pode ser paranoia, né? É mania de perseguição. Daqui para frente, o que eu imagino que seja um cenário, né, otimista, né? Nós vamos ter Copa do Mundo, Rio+20, Olimpíadas, né? E eu acredito que, com o incentivo desses meios alternativos de conflito, né, com esses mutirões, a lista top 30, com a possibilidade de acordos pré-processuais, com um bom funcionamento, né, dos PROCONs, só vai faltar uma coisa para que a gente se coloque num plano realmente de primeiro mundo, na área do consumidor, né? Eu tive essa experiência em Portugal, ela é muito comum na Europa, que é o livro de reclamações. O livro de reclamações é o empoderamento, né, pleno do consumidor. E como é que ele funciona? Em Portugal ainda boa parte, né, um livro de papel, mas funciona da seguinte maneira: o consumidor, quando está diante de um problema, de uma lesão, ele pede ao fornecedor que apresente o livro de reclamações. O livro vem em 3 vias. Ele, então, naquele momento, ele registra a reclamação dele, pega uma cópia, uma via para ele, o fornecedor fica com uma via, a outra é encaminhada para o órgão lá, que é o equivalente ao PROCON. Qual o benefício disso? E hoje já pode ser virtual. Esse empoderamento total do consumidor faz com que, e eu vivenciei isso na Europa, no momento em que você pede o livro de reclamações, o fornecedor resolve. Esse elemento, para nós, ainda está faltando. Até o acordo pré-processual se aproxima um pouquinho dessa solução, mas ainda não é o empoderamento
no momento em que a lesão ocorre. Quando eu já estava para voltar ao Brasil, fui numa loja de malas, comprar a última mala, levei a mala para casa, coloquei as coisas dentro, quando eu levantei a mala, a alça saiu. Voltei à loja de mala e disse, eu quero trocar a mala. Ele disse, não, vou mandar para análise. A gente sabe bem o que é isso, né? Mandar para análise. Aí eu falei, vai mandar para análise, vai demorar 30 dias, eu vou embora amanhã. Me dá o livro de reclamações. Na mesma hora, ela ligou lá para o gerente, pegou a mala e me entregou. Se o fornecedor não apresentar o livro, o consumidor pode chamar a polícia. Para a área de hotelaria, uma ferramenta maravilhosa. Né? Então, nesse momento em que o Rio vai sediar Olimpíada, Rio+20, eu imagino um cenário como esse, porque nós que julgamos, né, dia a dia essas questões do consumidor, é muito comum, né, no nosso dia a dia, o consumidor diz, eu fui fazer uma compra com cartão de crédito, estava em dia com cartão de crédito, minha fatura paga, o cartão foi recusado. Qual é a prova de que o cartão foi recusado? Nenhuma. Com esse tipo de solução, no momento em que o cartão for recusado, ele pede o livro de reclamações e registra. E assim, né, em relação às outras coisas todas. Acidente de consumo. Eu pedi no restaurante uma salada. Começo a comer a salada, parece uma baratinha. Livro de reclamações. Né? O consumidor vai ficar com o documento que materializa a lesão no exato momento em que ela ocorreu. A partir daí, ele tem a ferramenta hábil para utilizar o pré-processual, né, para ir ao PROCON. Se não tiver a solução, aí sim entrar na justiça. O que a gente não pode assistir, né, sem reação, é o que está acontecendo hoje. Qualquer lesão, qualquer problema, já dá margem, né, ao ajuizamento de uma ação. Por quê? Isso está fazendo com que, né, se perca a finalidade, né, o objetivo maior do exercício da jurisdição e, na verdade, nós constatamos um amisqueamento do poder. Se deixa de aplicar uma sanção grave, né, e pesada naqueles casos que realmente merecem, porque nós estamos perdidos administrando um volume de processos que é humanamente impossível de serem administrados com a presteza e com a celeridade que seria exigível. Né? Então, eu acho que nós temos motivo para comemorar, sim, os 50 anos, né, da defesa do consumidor, os 20 anos do Código do Consumidor, que nós já caminhamos bastante, a ponto, né, de 10 anos depois, né, em que eu fui provocado para criar o pré-processual, eu hoje me senti confortável, me senti à vontade, né, de criar um instrumento que é um meio alternativo de solução de conflitos, né, totalmente extrajudicial, sem distribuição, sem contar para a top 30, porque eu tenho certeza que cada um desses fornecedores que está aqui na lista, e não são só esses, né, não são só esses. Já vi. Por que não são só esses? Porque os que ainda não estão cadastrados, o consumidor pode utilizar um desses 3 e-mails que são genéricos, que nós vamos tentar fazer uma aproximação com o fornecedor, e já tivemos várias soluções, né, alcançadas através desses e-mails genéricos, propondo à empresa que ela resolva a questão
antes do ajuizamento da ação. E, para finalizar, algumas coisas curiosas, né, que, na verdade, foram surpresas boas que nós tivemos com essa experiência. O consumidor que encaminha o e-mail dizendo, eu estou com esse problema e tal, já entrei com o processo. Ele tem o processo, mas ele quer resolver. Então, ao contrário do que se diz nesse mercado judicial, né, da industrialização do dano moral, para mim, o que há é industrialização do dano. Lesa no atacado e indeniza no varejo. Lesa no atacado e indeniza no varejo. O dano está industrializado, não o dano moral. Vende, 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 não entrega. Oferece, oferece, não cumpre. Então, esse exemplo demonstra que a paranoia coletiva não tem razão de ser. O consumidor tem o processo, ele manda um e-mail pré-processual dizendo, eu quero resolver. A gente caminha para a empresa faz a proposta, pega lá o processo, homologa no centro de conciliação. É exatamente o oposto do que se diz nesse mercado. O consumidor quer resolver, e tem resolvido. A gente vê nesses acordos pré-processuais que foram feitos, soluções muito simples. Né? A pessoa que reclama contra a TV a cabo, que cortou o sinal, né, interrompeu o sinal com a conta paga, ela quer o quê? Ela quer o restabelecimento do sinal, mas ela faz o atendimento do saque, a ligação telefônica, ela não consegue resolver. Agora, precisa entrar com uma ação para isso? Eu acredito que não. Pode ser necessária uma ação, se a empresa provocada a resolver, se omite, e aí sim, materializando que ela não tem pós-venda. Vai ficar provado que ela foi provocada. Teve a oportunidade de resolver, não resolveu, mas aí eu quero ver do judiciário dar a sanção que ela merece. Aí eu vou cobrar dos meus pares, dizendo, olha, a gente criou toda a estrutura para atender extrajudicialmente. Ela não quis, agora ela vai ter que receber o que merece. Então, em princípio, é o que eu tinha a dizer para vocês. Espero que sobe um tempinho no final para a gente poder travar um debate. Muito obrigado.